Se você é jovem, esse discurso vai poder te ajudar em muito. Tente imaginar a seguinte situação que o jovem Samuel, ele passou, e uma situação um pouco estranha. Samuel, ele tinha 12 anos, e ele já servia no templo, no tabernáculo. Numa certa noite, olha o que aconteceu. Abram a Bíblia, por favor, em 1 de Samuel, no capítulo 3, o versículo do 4 ao 7. 1 Samuel 3, do 4 ao 7, diz assim: Então Jeová chamou Samuel, ele respondeu: Estou aqui. Ele correu até ali e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Ele disse: Não o chamei, volte a se deitar. Portanto ele foi e se deitou. Jeová chamou novamente: Samuel. Então Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Estou aqui, pois o Senhor me chamou. Mas ele disse: Não chamei, meu filho, volte a se deitar. Notem, Samuel ainda não conhecia Jeová, e a palavra de Jeová ainda não tinha sido revelado a ele. Você que é jovem, percebeu a situação? Jeová começa a chamar esse jovem Eli, e jovem Samuel, com apenas 12 anos. Ele achando que, por estar no tabernáculo, que era o sumo sacerdote Eli que o estava chamando. E o que ele faz? Ele vai até Eli. Só que essa situação acontece 3 vezes. Por que será? Por que será que Jeová não disse logo no início que era ele mesmo que estava chamando a Samuel? Porque quando a gente lê no texto, na verdade, na narrativa mostra o nome Jeová, mas o que Jeová fala não se apresenta como sendo ele. Mas tem um motivo do porquê que Jeová não deixou claro desde o início que era ele que estava chamando o pequeno Samuel. Vamos ver por quê? Abram agora a Bíblia, por favor, em 1 Samuel 3, o 8 e o 9. A Bíblia diz assim: Jeová chamou novamente pela 3ª vez Samuel. Assim ele se levantou e foi a Eli e disse: Estou aqui, pois o Senhor me chamou. Então Eli se deu conta de que era Jeová quem estava chamando o menino. Por isso ele disse a Samuel: Vá se deitar, e se o chamar de novo, diga: Fala, Jeová, pois o teu servo está escutando. E Samuel foi se deitar no seu lugar. E Jeová, ele fez nesse momento questão de deixar claro que era ele que estava chamando. Como ele fez isso? Na verdade, ele fez o próprio sumo sacerdote Eli perceber que quem estava chamando era o próprio Jeová. E aí Eli, entendendo a situação, falou para ele, o versículo 9... quando ele chamar de novo, diga: Fala, Jeová, pois o teu servo está escutando. Aqui nós começamos a entender uma maneira como Jeová tratou Samuel e o próprio Eli. Como citamos no início, se você é jovem, há mais tempo, esse discurso pode ajudá-lo, porque a gente pode entender algo importante. Jeová, ele leva em conta os sentimentos dos seus servos. Se nós estudarmos um pouquinho o contexto do capítulo 3 de Samuel, vamos lembrar que Eli, que era sumo sacerdote, tinha os seus filhos que estavam fazendo coisas erradas. E nesse momento da vida de Samuel, com apenas 12 anos, Jeová queria fazer uma proclamação contra Eli. Consegue imaginar a situação? Samuel com 12 anos, chegando ao sumo sacerdote e dizendo: Olha, Jeová falou comigo de noite. E eu tenho uma mensagem dura para dar para o Senhor. Não, Jeová não fez isso. Jeová fez com que Samuel achasse que era Eli que estava chamando 3 vezes, e aí o próprio Eli teve o entendimento, como diz o versículo 8, o versículo 8 fala assim, que Eli se deu conta de que era Jeová quem estava chamando o menino. Até então Eli não sabia o porquê, mas ele sabia que era Jeová que estava o chamando. E agora vamos entender o porquê, então? Abram a Bíblia, por favor, agora, em 1 de Samuel, no capítulo 3. Depois que Jeová, ele falou
com Samuel, dizendo ali o que devia ser falado ao próprio Eli, a condenação que devia ser dada a ele, no versículo 3, do 11 ao 18, comenta o seguinte: Samuel ficou deitado até amanhã, então abriu as portas da casa de Jeová. Samuel estava com medo de contar a Eli a visão que havia tido. Mas Eli chamou: Samuel, meu filho. Ele respondeu, da mesma maneira que respondeu a Jeová, sem saber: estou aqui. Ele perguntou, olha as palavras de Eli: o que foi que ele disse a você, referindo a Jeová? Por favor, não esconda nada de mim, que Deus o castigue e o faça severamente se você esconder de mim uma só palavra de tudo que ele falou. Portanto, Samuel lhe contou tudo e não lhe escondeu nada. Ele disse: é Jeová, que ele faça o que for bom aos seus olhos. Depois de Samuel, na terceira vez que Jeová o chamou, ter escutado a condenação, consegue imaginar então, talvez Samuel, a gente não pode dizer, mas será que ele conseguiu realmente dormir, Porque a Bíblia fala que ele ficou com medo das palavras que ouviu. Mas o fato de Jeová já ter incluso, por assim dizer, o sumo sacerdote Eli na situação, talvez deixou Samuel um pouquinho mais tranquilo, pelo fato de que ele sabia que Eli já sabia o que estava acontecendo. E qual foi a reação de Eli? Assim que Samuel estava de pé, chamou ele de novo e falou: olha, o que foi que ele disse a você? Não me negue nada, me diga tudo. E se você não fizer isso, você vai ser castigado. E Samuel realmente fez isso, falou a condenação que Jeová tinha para Eli. O que isso nos ensina? Em especial quando se é jovem, talvez você pense que Jeová, por você talvez ter na idade de Samuel, inclusive, 12 anos ou um pouquinho mais, talvez você pense que Jeová não leva tanto em consideração os seus sentimentos. Mas quando nós entendemos que Jeová fez com que o próprio sumo sacerdote da época, embora fazendo coisa errada, entendesse a situação, ficou mais fácil para o pequeno Samuel poder falar ou cumprir a designação que Jeová tinha dado a ele. Talvez você se ache tímido e tenha medo de falar com os seus colegas de escola, seus professores ou até mesmo aqueles parentes que não servem a Jeová. Lembrar e meditar no exemplo de Samuel vai fazer com que você consiga, sim, dar testemunho da verdade independente da situação. E é muito bonito, não é verdade, querido jovem, saber que Jeová ele se importa com seus sentimentos. E assim como ajudou Samuel, ele irá ajudar você. Assim, continue se esforçando em se apegar àquilo que Jeová deu a você. Seja uma parte na reunião, seja a designação de pregar agora por meio de telefone, ou mesmo falar para colegas de escola sobre aquilo que você aprende de Jeová. E não tenha dúvida, da mesma maneira que Jeová levou em conta os sentimentos de Samuel e estava com ele, não tenha dúvida, Jeová vai estar com você.